Olá, meninos! Hoje é quinta-feira, dia 13 de maio, e nós vamos trabalhar com o nosso livro de português, né? Nosso velho amigo. Então, vocês vão abrir lá na página 42. Nós temos uma leitura, um texto, né? Cujo gênero é crônica, tá bom? Para quem não sabe o que é uma crônica, a crônica, pessoal, é um tipo de texto que aborda acontecimentos do dia a dia. Então, são fatos que acontecem no dia a dia que as pessoas pegam e transportam em histórias, tá? Algumas podem ser engraçadas, outras apenas para divertimento, tá bom? Então, ó, leiam aí, ele começa na página 42, termina na 43, tá? O título é Comunicação, tá bom? Pessoal, tem que ler mais de uma vez o texto para compreender. Não compreendeu? Volta lá no texto, lê de novo, senão não adianta. Na página 44, nós temos a interpretação do texto, tá? Aonde o autor vem falando sobre os personagens, sobre o assunto da história, o lugar, o espaço em que a história se passa, o tempo, né? Se é de manhã, se é de tarde, se é de noite, se foi em 2 horas, enfim, tudo relacionado a tempo. E ele fala do narrador. Para quem não lembra o que é o narrador, é a pessoa que conta a história, tá bom? Ele pode ser narrador observador, ou seja, ele conta a história, mas ele não participa da história, ele apenas observa. Como ele pode ser o narrador personagem. O narrador personagem, além dele contar a história, ele também participa dela. Ele é um dos personagens da história. Tranquilo? Então, a página 44 e 45 vem falando sobre esses assuntos e com relação à interpretação do texto. Na página 46, nós temos mais um pedacinho da interpretação. E na parte de baixo dela, nós temos um esquema, pessoal, explicando como a crônica ela é dividida, tá? Digamos assim, as partes da crônica. Então, a crônica, para quem não sabe, é um texto narrativo. Ou seja, precisa de um narrador. Alguém vai narrar, contar a história, tá? Na crônica, nós temos personagens, temos as ações, né, que é o que acontece na crônica, o espaço, o narrador e o tempo, tá bom? Dentro do que acontece, pessoal, nós temos aquilo que chamamos de enredo. O que é o enredo? É uma situação em que é dividida em partes. Então, ó, temos a situação inicial na crônica, depois temos a complicação dos fatos, ou seja, como que os fatos vão se desenrolando durante a história. O clímax, o que é o clímax? É o auge da história, é aquele ponto da história que mais chama a atenção do leitor. E temos o desfecho. O que é o desfecho? É a conclusão, é o término da história, tá? Tudo isso vem falando aqui na página 47. Então, ó, leiam o texto com muita atenção, voltem o vídeo da Tia Lu quantas vezes precisar para que vocês tenham acesso às informações, às explicações, tá? E nós vamos fazer até essa página hoje, até a página 47. Qualquer dúvida, pessoal, é só me procurar no Zap.